Nós vamos dar continuidade à parte de química quantitativa e na aula de hoje nós vamos estudar as fórmulas químicas. Bom, gente, nós vemos hoje as fórmulas moleculares, mínimas, percentuais, bem como os passos para determinar a fórmula mínima a partir da percentual e a fórmula molecular a partir da fórmula percentual. Bom, gente, o que é a fórmula molecular? Ela consiste de uma fórmula que indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. Olha alguns exemplos que eu trouxe para vocês. A fórmula molecular do ozônio, que é O3. O que essa fórmula nos indica? Que uma molécula de ozônio ela é composta por 3 átomos de oxigênio. Outro exemplo, a fórmula molecular do ácido sulfúrico. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. A fórmula molecular do isooctano, C8H18. Uma molécula de isooctano é composta por 8 átomos de carbono e 18 de hidrogênio. Bom, quando a gente tem uma fórmula, a gente geralmente consegue colocá-la na menor quantidade de índices possíveis, que a gente vai falar que a gente tem, então, uma fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica. É uma fórmula que indica a menor proporção entre o número de átomos de cada elemento formador da substância. Bom, como que eu posso obter uma fórmula mínima a partir de uma fórmula molecular? Eu posso obter uma fórmula mínima a partir de uma molecular se esses índices, que são os números que estão multiplicando a quantidade de elementos, tiverem um divisor comum. Olha aqui no caso do C6H12O6. Se esses índices aqui eu consigo achar o máximo divisor comum, que é o 6, eu consigo simplificar essa fórmula e chegar na fórmula mínima. Então, seria CH2O. Então, é a fórmula mínima, nesse caso. Bom, gente, aí o que vai acontecer? A fórmula mínima, em alguns casos, vai ser igual à fórmula molecular, que é no caso quando eu não consigo fazer a simplificação. Há casos também em que diversas substâncias apresentam a mesma fórmula mínima e diferentes formas moleculares. Olha o exemplo que eu trago para você, gente. Ácido acético e ácido lático. Olha, a fórmula molecular dos dois, ó, é diferente. Porém, ambos possuem a mesma fórmula mínima. Olha o que acontece, ó. No C2H4O2, o máximo divisor comum aqui é 2. Então, quando eu simplifico tudo por 2, eu chego em CH2O. Aqui no ácido lático, o máximo divisor comum é 3, e aí eu também chego na mesma fórmula mínima. Aqui o caso que eu mostro para vocês, ó, quando a fórmula mínima é igual à fórmula molecular, ó, HNO3, ó, não tem um máximo divisor comum para eles. Então, logo, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. O que acontece no ácido sulfúrico também, aqui na sacarose, né? Bom, a fórmula percentual, gente, é uma outra forma que eu tenho para expressar a quantidade dos elementos, só que agora eu vou falar em percentagem ou porcentagem, né? Olha o exemplo, a gente chama essa fórmula percentual também de centesimal. Aqui, a fórmula centesimal do metano é C75%, H25%. O que essa fórmula está nos indicando? Que a cada 100 gramas de metano, eu tenho 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. Em outras palavras, gente, essa contribuição percentual em massa de carbono e de hidrogênio para a formação da massa molar do metano é, respectivamente, de 75% e de 25%. Bom, como que eu consigo determinar essa fórmula percentual se eu tiver a fórmula molecular? Eu tenho duas formas de fazer, e aí a gente vai fazer utilizando tanto a regra de 3 quanto utilização de fórmula matemática. Primeiro, determina a massa molar da substância, conforme a gente já viu em noções de atomística, né? Eu faço o somatório das massas dos elementos químicos multiplicado pelo seu respectivo índice. Aí eu calculo o percentual em massa de cada elemento através da razão entre essa massa do elemento e a massa da substância.
ou vai ser dado em massa molar do elemento sobre massa molar da substância. Olha os exemplos. Determine a fórmula percentual do ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico é H2SO4. Primeiro passo é determinar a massa molar. Então, o hidrogênio, se a gente olhar na tabela periódica, ele é 1, tem 2 átomos de hidrogênio, então vai ficar 2 vezes 1. Tem um enxofre que tem 32 e 4 átomos de oxigênio que tem 16. Então, vai ficar 2 mais 32 mais 64, que vai dar 98. Se eu quero achar a porcentagem de hidrogênio, eu vou fazer o quê? Quantos gramas que eu tenho em 98? Eu tenho 2 a cada 98. Então, vai ficar 2 dividido por 98, o resultado multiplicado por 100, eu vou ter esse percentual de hidrogênio. Se eu quiser achar enxofre, eu tenho 32 a cada 98. Então, vai ficar 32 dividido por 98, o resultado multiplicado por 100. Se eu quero achar a percentagem de oxigênio, aqui eu tenho 64 a cada 98, o resultado multiplicado por 100. O somatório das percentuais dos elementos que compõem a substância tem que dar 100%. Então, se eu quiser reescrever essa fórmula, agora colocando os percentuais, vai ficar H 2,04%, enxofre 32,65%, oxigênio 65,31%. Igual eu falei com você, gente, nós também podemos fazer por regra de 3. Eu considero a massa total do composto como 100% e a massa de cada um eu chamo de X. Eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, eu quero achar do hidrogênio. 98, que é o total, a massa total, corresponde a 100%. Só que nesses 98 tem quanto de hidrogênio? 2. 2 vai corresponder a quantos por cento? X. Aí a gente multiplica cruzado, vai achar o mesmo valor. Quero achar de enxofre. 98, que é o total, a massa total, corresponde a 100%. Se eu tenho 32, vai corresponder a X. Multiplico cruzado, vou achar o percentual de enxofre. Quero achar de oxigênio. Eu posso fazer regra de 3 ou fazer o quê? Somei as duas aqui, ó, a diferença de 100% é de oxigênio, porque o somatório de tudo tem que dar 100. Mas eu posso fazer, ó, 98 corresponde a 100%, eu tenho 64, ó, vai corresponder a X. Multiplica cruzado e a gente vai ter o valor correspondente. Então, quais são os passos agora? Então, a gente viu como que a gente determina a fórmula percentual a partir da fórmula molecular, e agora a gente vai determinar a fórmula mínima a partir da fórmula percentual. A gente segue alguns passos, gente, e aqui eu vou mostrar para vocês, né, bem tranquilo como a gente faz essas determinações. Primeiro, eu obtenho a massa de cada elemento de acordo com a sua porcentagem. Então, eu vou considerar que eu tenho 100 gramas de um composto, tá? Defino o número de mols de cada elemento pela relação entre a massa e a massa molar. Nós vimos em noções de atomística que o número de mols é dado pela razão entre a massa e a massa molar. Aí a gente vai dividir os resultados desse número de mols pelo menor valor encontrado. Caso não encontre um valor inteiro, o resultado obtido deve ser multiplicado por um número inteiro, de modo a obter o mais próximo possível desse número inteiro que a gente quer achar. Olha como que é tranquilo, gente. A análise elementar de um composto orgânico identificou a seguinte composição percentual. Tem 52,18% em carbono, 13,04% em hidrogênio e 34,78% de oxigênio. Está pedindo para determinar a fórmula mínima do composto em questão. Então, o que eu falei para vocês, o primeiro passo a gente considera 100 gramas do composto. Então, quer dizer que 100 gramas desse composto, eu tenho 52,18 gramas de carbono, 13,04 de hidrogênio e 34,78 de oxigênio. Com esses dados, eu vou achar o número de mols para carbono, hidrogênio e oxigênio. Para carbono, a massa molar do carbono, se vocês olharem na tabela periódica, é 12. Então, vai ficar 52,18 dividido por 12, que vai dar esse 4,35. Do hidrogênio, 13,04. Se vocês olharem na tabela periódica, a massa molar é 1, vai dar 13,04. Oxigênio,
34,78 dividido por 16 vai dar esse valor. Eu encontrei o número de mols dos elementos nesse composto. O que eu vou fazer? Eu vou dividir os resultados que eu obtive pelo menor valor encontrado. Então, entre esses valores encontrados, o menor é 2,17. Então, eu vou dividir 4,35 dividido por 2,17, 13,04 por 2,17, 2,17 por 2,17. Então, para o carbono vai ser 2, para o hidrogênio vai ser 6 e para o oxigênio vai ser 1. Então, se vocês dividirem, os valores vão ser muito próximos desses inteiros. E se não fosse? Se desse, por exemplo, quando dividisse, aqui desse 1,5, por exemplo. É o que eu ia ter que fazer? Pegar esse resultado, multiplicar por 2 para obter um inteiro. Ia ter que multiplicar por 2. Só que se eu multiplicasse aqui por 2, eu também teria que multiplicar aqui por 2 e aqui também. Então, o número que eu multiplico para obter um índice que seja próximo do inteiro, eu tenho que fazer isso com todos os elementos, tá? E aí, eu posso também determinar a fórmula molecular. Aqui a gente viu a fórmula mínima e a gente pode também determinar a fórmula molecular. Eu sigo os mesmos passos, gente, só que aí eu acrescento esses dois passos aqui, ó, que eu determino a massa molar da fórmula mínima. Então, aqui eu cheguei, ó, no C2H6O. Depois que eu chego aqui, eu determino a fórmula molecular da fórmula mínima. Porque no exercício vai dar a massa molar da fórmula molecular. Aí, o que eu vou ver? Eu vou obter o número de N, que é quantas vezes a fórmula mínima vai ter que ser multiplicada para chegar na fórmula molecular. Então, no exercício, gente, sempre vai ser dado a massa molar da fórmula molecular para a gente chegar na fórmula molecular. Olha que exemplo interessante esse aqui, ó. A limonina é uma substância de massa molecular 470U, né, que é unidades lá atômicas. Ela está presente em alguns frutos cítricos e é também responsável pelo sabor amargo desses frutos. Sabendo que sua fórmula centesimal, que é a mesma coisa que fórmula percentual, é essa daqui, determine a sua fórmula molecular. Então, gente, os passos que a gente faz. A gente vai considerar 100 gramas do composto. Então, em 100 gramas do composto, eu tenho 66,38 gramas de carbono, 6,38 gramas de hidrogênio e 27,23 gramas de oxigênio. Eu determino o número de mols desses elementos formadores da limonina. O mesmo passo. 66,38 dividido por 12, 6,38 dividido por 1 e 27,23 dividido por 16. Então, esses passos são iguais ao que a gente está fazendo para a fórmula mínima. Achei o resultado aqui, gente, ó. Deu 1,70. Aí, o que eu vou fazer? O menor valor foi esse daqui. Eu vou dividir todos os valores por 1,70. E aí, eu obtive isso daqui, ó. 3,25, 3,75 e 1. Se vocês observarem, gente, esses números não são inteiros. Então, eu tenho que multiplicar por um número inteiro para ficar mais próximo do número inteiro possível. Se eu multiplicar por 2, vai continuar não sendo número inteiro, mas se eu multiplicar por 4, aqui vai ficar 13, esse daqui vai ficar 15 e esse aqui vai ficar 4. Então, quer dizer que a fórmula mínima vai ser o quê? C13, H15, O4. Até aqui, a gente chegou na fórmula mínima, mas está pedindo a fórmula molecular. Então, o que eu tenho que fazer? Eu acho a massa molar da fórmula mínima, que vai ser 13 vezes 12, porque cada átomo de carbono tem 12, mais 15 vezes 1, porque o hidrogênio tem 1, mais 4 vezes 16. Somei, quer dizer que a massa molar da fórmula mínima é 235. E no exercício, deu a massa molar da fórmula molecular, que é 470. Então, eu vou dividir a massa molar da fórmula molecular, ó, utilizando essa fórmula aqui, e eu vou dividir pela massa molar da fórmula mínima. Então, vai ficar 470 dividido por 235, que vai dar 2. O que esse 2 quer indicar? Que a fórmula molecular
os índices dos elementos vão ser multiplicados por 2. Então, vai ficar C26, H30, O8. Essa é a resposta final, tá, pessoal? Então, gente, as substâncias químicas, elas são representadas por fórmulas. Essas fórmulas, elas são compostas por elementos cujas quantidades podem ser dadas através de fórmula mínima, molecular, percentual. E essa conversão, ela é extremamente tranquila dentro de ponto de vista químico, né? Às vezes pode surgir alguma dificuldade com relação à matemática, né? Mas os procedimentos são extremamente tranquilos. Então, gente, essas fórmulas, elas indicam as quantidades, levando em consideração o número de elementos que são formadores através da realização de cálculos matemáticos. O livro base para o estudo de vocês é esse Ser Protagonista primeiro ano. O que eu tinha para trabalhar na aula de hoje era isso. Coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos.